Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre a resposta imune e sua associação com os transplantes. Então a gente primeiro vai definir o que é um transplante e diferenciar os tipos de transplantes de acordo com o doador e receptor envolvidos. Vamos estudar os mecanismos imunológicos envolvidos no processo de rejeição e depois nós vamos relacionar os métodos de prevenção ou inibição da resposta imune com o sucesso dessa atividade que é chamada de transplante, ok? Então nessa figura a gente tem um exemplo de um transplante que foi muito polêmico na época, né? Um transplante de face, completo de face. E todo esse procedimento que vocês podem ver desde o início aí, a face original da pessoa até o fim, né? Que é a face em que foi transplantada, só foi possível esse procedimento porque se conhecia a resposta imunológica envolvida no processo de rejeição e estabeleceu aí então meios de inibir essa resposta, ok? Então, o transplante é um processo onde a gente transfere, na realidade a gente faz uma retirada de células, órgãos ou tecidos de um doador, tá? De um indivíduo e coloca em outro indivíduo que é chamado de receptor. Então, quem está doando esse órgão, esse tecido, essa célula, ou seja, quem está doando o enxerto, ok? É chamado de doador, e quem está recebendo é chamado de receptor. Então aqui a gente tem uma figura, a gente pode observar aqui, ó, por exemplo, o doador está doando um pedaço de seu pâncreas, ok? Esse pedacinho ele vai ser submetido a um processo de purificação, né? A gente vai isolar aqui as células produtoras de insulina, células beta-pancreáticas, né? E isso vai ser transferido a um receptor, né? Que vai receber diretamente essas células e com isso a gente tem um sucesso aí ou a realização de um transplante, ok? Bom, é claro que existe uma limitação. O transplante não é um evento natural, né? Então é um evento que foi desenvolvido pela tecnologia humana, né? O conhecimento da resposta imunológica, então não é um evento natural. Então existem limitações, tá? A limitação mais comum é quando a resposta imune do recipiente, ou seja, do receptor, combate o tecido doado, o tecido, né, que foi doado, é reconhecido como estranho pelo sistema imunológico do receptor. Isso é o mais comum. Ainda existem casos, dependendo do órgão, em que a resposta imune presente no tecido que foi doado, ok, rejeita, né, começa a combater o hospedeiro. Isso é menos comum. Esse processo é chamado de doença do enxerto versus hospedeiro. E só acontece quando se faz o transplante de órgãos que tem uma certa quantidade de células imunológicas nestes órgãos, tais como pulmão, às vezes intestino e medula óssea, ok? Bom, tanto no primeiro caso quanto no segundo caso, a gente tem clinicamente um processo que é chamado de rejeição, ok? O que é a rejeição? A rejeição é realmente a não aceitação do tecido que foi doado, na maioria dos casos, que é o mais comum. Então a gente vai falar deste caso. Então a gente tem aqui, primeiramente, a gente tem uma condição onde há um sucesso de transplante, tá? Então você observa, eu tenho aqui um transplante de pele. Essa pele é geneticamente idêntica à pele do receptor. Então não há diferença, por isso que há aceitação. Mas você observa, foi feito o transplante, depois há um processo de revascularização, um processo de cicatrização e resolução, ou seja, o tecido fica com as características normais e dependendo aí do processo nem dá para saber se houve o transplante. Agora, quando há rejeição, a rejeição ela vai acontecer quando existe diferença genética entre o órgão, tecido ou célula que está sendo doado e o receptor. Então, olha aqui, eu tenho uma pele um pouco mais escura e aqui a pele mais clara, né, mostrando que são peles geneticamente diferentes. Foi feito o transplante,
há um processo de revascularização que é idêntico quando há a aceitação do transplante, e depois desse processo de revascularização, a gente observa um infiltrado celular, ou seja, tem uma resposta imunológica que foi ativada. Uma resposta exagerada, forte, que vai então ser desencadeada com um único objetivo: destruir o tecido que foi transplantado. Então, aqui a gente observa, ó, deixa eu achar a seta aqui, ó. Aqui a gente vai observar que existe um processo de necrose do próprio tecido. Agora podemos observar os diferentes tipos de transplantes, e o primeiro que eu queria colocar para você é o chamado de autoenxerto, né? O autoenxerto, ele consiste na retirada de tecidos ou células de um mesmo indivíduo, ok? E o transplante vai ser realizado neste mesmo indivíduo, ou seja, a transferência destas células e destes tecidos é feita no próprio indivíduo. Isso é chamado de autoenxerto, que é o caso aí que vocês conhecem, por exemplo, do transplante de pele de uma pessoa que sofreu uma grande queimadura, por exemplo, uma queimadura aqui no ombro. Aí você pega um pouco da pele, por exemplo, da coxa, e faz o transplante aqui para o ombro. E de outros diversos casos que nós temos aí, como por exemplo, também a ponte de safena, tá? O isoenxerto é um transplante extremamente raro porque nós precisamos da presença de gêmeos idênticos, tá, ok? Então, o isoenxerto é o transplante de células e tecidos ou órgãos de indivíduos, tá? De um indivíduo para o outro, porém esses indivíduos eles são geneticamente idênticos, que é o caso, conforme eu coloquei para vocês, dos gêmeos idênticos. O primeiro caso de sucesso descrito, né? Sucesso na realização de transplante descrito, foi realizado com gêmeos idênticos, ou seja, não se sabia nada da resposta imune, não tinha medicamentos para evitar a rejeição, mas como eles eram geneticamente idênticos, o transplante teve um certo grau de sucesso, ok? Aqui a gente já pode ver um outro tipo de transplante, é o caso do xenoenxerto. É um transplante onde a gente faz a transferência dessa célula, desse tecido ou desse órgão entre indivíduos de espécies diferentes, né? No caso aqui, por exemplo, demonstrado um macaco para um humano, ok? Isso praticamente não é feito, mas é uma possibilidade. Agora, o tipo de transplante a que todos nós se referimos quase que diariamente, que é de conhecimentos quase todos, é chamado de aloenxerto, que é o transplante de tecidos, órgãos e células de dois indivíduos geneticamente diferentes, tá? Eles são indivíduos diferentes, por exemplo, pode ser de um homem para uma mulher, né? Que não tem nenhum grau de parentesco, porém, apesar dessa grande diferença genética, existe uma semelhança que é muito importante e que a gente vai entender mais para frente, ok? Aqui essa figura vocês podem observar os diferentes tipos de transplantes, né? Alguns são feitos em vida, como por exemplo a transfusão de sangue é um tipo de transplante. Outros são feitos em indivíduos que tiveram morte encefálica, e outros podem ser feitos em indivíduos que também já foram a óbito, ok? Bom, como que é a resposta imune aos transplantes alogênicos, que é esse que a gente vai estudar, ok? Então, o que a gente tem? A gente tem que aquilo que foi transplantado, o tecido, as células, o órgão que foi transplantado, ele vai ser reconhecido como próprio ou não próprio, tá? Pelo sistema imune do receptor. Quem que direciona este reconhecimento? São alguns genes polimórficos que nós herdamos dos nossos pais. Estes genes, eles são chamados de HLA, antígenos leucocitários humanos, que esse HLA é sinônimo de MHC, ok? Então, para que eu tenha um sucesso no transplante, os genes HLA do doador e do receptor devem ser idênticos. Quando não há sucesso, os genes HLA do doador e do receptor são diferentes, tá? Então vamos pensar o seguinte:
Se os genes HLA do doador e do receptor são idênticos, né, não existe diferença nessa quantidade de genes polimórficos. Se há similaridade, não há rejeição. Por que não há rejeição? Porque não há resposta imunológica ativada. Se o doador tem um gene HLA, tem um conjunto de genes HLA que é semelhante ao receptor, tá? Quando eu faço essa transferência, não existe ativação da resposta imunológica, porque o receptor ele é tolerante aos genes HLA que ele tem, que é idêntico aos genes HLAs, né, que estão nas células que estão sendo, transplantadas. É claro que quando eu estou falando de gene, eu estou falando de identidade genética, mas a gente tem que lembrar que o gene ele vai ser transcrito e vai ser traduzido em proteínas. E a resposta imunológica ela é desencadeada, no caso da rejeição por transplante, quando há o reconhecimento das proteínas HLA, né, que são os MHCs. Então, o reconhecimento de MHC é o principal mecanismo envolvido no processo de rejeição de transplante. Tá? Então, olha aqui, como que eles descobriram isso? Eles fizeram experimentos com camundongos. Então, olha que interessante, eu tenho um camundongo verdinho, um camundongo laranja e outro que é um cruzamento do verdinho e do laranja. Então, eu tenho 3 linhagens geneticamente diferentes, ok? Então, a primeira linhagem aqui, o que a gente tem? Foi feito o transplante de pele de um camundongo que é geneticamente denominado de A, para outro que é chamado outro camundongo, outro indivíduo, que é geneticamente semelhante. Também possui os genes MHCs ou HLA. Como eles são geneticamente idênticos, não há processo de rejeição. Se eu pego um camundongo, geneticamente ele tem o gene HLA ou MHCB, transfiro para o outro que é A, são geneticamente diferentes, são processos de rejeição, certo? Agora, se eu faço o transplante de um camundongo, a pele de um camundongo que é B, para o outro que é A e B, eles são geneticamente diferentes. Porém, em relação ao gene que causa o processo de rejeição, eles são iguais, porque esse aqui só tem B, esse aqui também tem B. Então, se o MHCB está indo para um outro camundongo que é MHC A e B, não há diferença genética em relação ao MHC. Então, não há rejeição. Agora, olha o contrário. Aqui eu tenho um AB indo para um A, certo? Então, o que acontece? A gente tem semelhança, mas a gente tem diferença. Qual é a semelhança? Aqui é AB. Então, o A não é reconhecido como estranho por esse camundongo aqui. Porém, o gene MHCB vai ser. Então, se ele é reconhecido ao início do processo de rejeição de transplante, e então essa pele não vai ser aceita. Tá? Então, o que a gente tem? A gente tem que ter ciência de que o processo de rejeição de transplante é o reconhecimento de haloantígenos. As moléculas de MHC halogênicas, elas são apresentadas às células T do receptor, levando à ativação do mecanismo da resposta imune. Isso por 2 mecanismos diferentes. Um que é chamado de apresentação direta e outro que é chamado de apresentação indireta. No caso da apresentação direta, o que a gente tem? A gente tem a transferência de um tecido de um órgão, e você tem que entender que esse tecido desse órgão, quando ele é transferido, junto com ele vem células apresentadoras de antígeno do doador. Estas células apresentadoras de antígenos do doador migram para o linfonodo do receptor e aí vão realizar a apresentação. Tá? Como a gente pode ver aqui, ó. Então, essa célula em laranja é uma célula apresentadora de antígeno, por exemplo, uma célula dendrítica do doador. O linfócito é o linfócito do receptor. Tá? Ocorre um reconhecimento direto do TCR, do receptor de células T, tá? Do doador.
Com esse reconhecimento direto, as células T do receptor são ativadas e elas vão voltar para o tecido que foi doado e vão iniciar um combate às células do tecido que foi transplantado. Tá? E isso é conhecido como a apresentação direta. Tá? Bom, no caso da apresentação indireta, é diferente. Por que é diferente? Porque a gente tem, nesse caso, células apresentadoras de antígeno do receptor, apresentando o MHC do doador ao linfócito T do receptor. Tá? Se você tiver dúvida, você para e volta para assistir o vídeo novamente. Ok? Então, o que a gente tem aqui? Ó? Presta atenção. A gente tem células dendríticas, que são células apresentadoras de antígenos do receptor, que migram ao tecido doado. Essas células vão fagocitar uma célula presente no tecido doado, vai processar os antígenos que vieram do doador e esta célula dendrítica vai migrar, né, até o linfonodo do receptor. Então veja, célula dendrítica do receptor, antígeno do doador, e a célula dendrítica do receptor migra até o linfonodo do receptor. E aí, vocês podem observar que há a apresentação de antígeno, que é o MHC, ao linfócito T do receptor. Tá? Então, aí, com esse processo, a gente pode dizer que o MHC ele é tratado como um antígeno estranho. Então, ele vai ser processado e ele vai ser apresentado, levando a uma ativação dessas células T do receptor, que vão migrar para o tecido que foi doado, levando à destruição do mesmo. Né? Então, o que a gente tem no final é uma reação que a gente chama de reação leucocitária mista, onde a gente tem uma diversidade de células, B, T, células NK, fagócitos e células dendríticas, que estão ali com o único objetivo de desenvolver mecanismos efetores para a eliminação do antígeno. Quais são esses mecanismos efetores? Então, uma citólise mediada por linfócitos T citolíticos, tá? Uma reação muito clara de hipersensibilidade do tipo 4, ou seja, a gente tem um infiltrado celular composto principalmente de células T, CD4 e CD8, e podemos ter também uma lesão vascular induzida por anticorpos. Tá? Então, olha aqui, para vocês terem ideia de como que o processo de rejeição ele é bem ruim, né? Macroscopicamente, você pode observar aqui na foto de cima um rim antes do processo de doação. Então, você observa que ele é clarinho, tá? E aqui, ó, um rim que foi rejeitado pelo hospedeiro. Então, vocês observam que a coloração não está mais idêntica ao observado anteriormente, e a gente está observando uma série de pontos pretos. Então, são pontos onde está tendo microhemorragias e pontos de necrose no órgão que foi doado, ou seja, está sendo rejeitado. Se eu fizer uma histopatologia desse órgão, eu vou encontrar aqui, ó, pontos vermelhos aqui, que são pontos hemorrágicos, né? Então, uma lesão da vasculatura vai fazer com que a gente tenha hemorragia nos tecidos, né? E também aqui esses pontinhos mais azuisinhos escuros são o quê? São células do sistema imunológico, é o chamado infiltrado inflamatório, que está ali com o objetivo de destruir as células que estão no tecido doado, ok? Então aí, olha, por exemplo, podemos citar o papel do CD4 e do CD8, tá? Então o CD4, quando ele é apresentado ao antígeno, ou seja, apresentado ao MHC, ele vai se diferenciar e vai produzir um monte de citocina, né, que vai ajudar a manter uma reação inflamatória que vai levar ao dano tecidual. Se você não lembra do que é hipersensibilidade do tipo 4, volta lá na aula de hipersensibilidade para dar uma olhada. E as células CD8, claro, que são ativadas pela célula CD4,
estão lá para destruir as células no transplante. No caso dos anticorpos, os anticorpos são chamados anticorpos pré-existentes, ou seja, eles já devem existir, ou se eles não existirem, eles serão produzidos em um espaço curto de tempo. E esses anticorpos eles vão se ligar ao MHC, vão se ligar na superfície das células que foram transplantadas. Lembra que toda célula nucleada expressa MHC de classe 1. Então, a maioria desses anticorpos é contra a MHC de classe 1 e vai se ligar aí na célula que foi transplantada. Então, olha, por exemplo, acabou de fazer uma transfusão de rim. Então, o médico vai lá, faz o processo de transfusão, liga toda a vasculatura necessária para o rim fazer seu processo de filtragem. Só que quando o rim começa a fazer o processo de filtragem do sangue, neste sangue já tinha anticorpos pré-existentes contra o HLA. Esse anticorpo pré-existente é do receptor, gente. Então, eles vão começar a se ligar, por exemplo, aí, nos MHCs que estão expressos nas células endoteliais, né? E vão levar à indução de um processo inflamatório mediado principalmente pelo sistema complemento, levando à destruição e à rejeição deste órgão. Bom, então, para que eu consiga prevenir o processo de rejeição, eu tenho que inibir a resposta imune contra os antígenos leucocitários humanos ou MHCs. Como que eu faço isso? Eu tenho que minimizar as diferenças em relação ao sistema BO e ao sistema HLA, tá? Para evitar esse processo de ativação. Então, a primeira coisa é fazer isso, tentar minimizar as diferenças, ou seja, eu tenho que encontrar o par doador e receptor compatível, geneticamente idênticos, ou seja, eles não podem ter essas diferenças de HBO, eles têm que ser compatíveis no sistema HBO, sanguíneo HBO, e também em relação aos genes MHC. Depois que eu fiz o transplante, eu vou fazer um processo, de tratamento com imunossupressores que vão atuar tanto em células T, células B, ou também na produção de citocinas. Então, aí, conforme eu falei com vocês, a primeira etapa é a seleção do doador. Tem que ter compatibilidade do sistema BO, tem que ter compatibilidade do sistema HLA, tá? E, para isso, são feitos uma série de exames, principalmente em relação ao sistema HLA, são exames genéticos, para fins de classificar a pessoa que está necessitando do transplante no sistema de lista única do SUS. Então, como que funciona esse sistema de lista única? É uma série de parâmetros que devem ser observados para cada tipo de transplante. Então, eu coloquei aqui primeiro para rins, Então, a primeira coisa, se pega aquela lista toda de pessoas que estão esperando o transplante para rim, tá? E é uma lista dinâmica. Hoje você pode estar, por exemplo, se você estiver precisando de um transplante, você pode estar em quinto, amanhã você sobe para o segundo, no outro dia você é primeiro, depois, Isso é variável. Variável por quê? Porque o transplante, ele só é feito se surgir o doador. Então, lembra que eu tenho que fazer o par, doador e receptor. Entendeu? Então, o que acontece? Existem critérios que vão excluir a pessoa da lista e critérios que vão classificar a pessoa na lista. Ok? Então, a primeira questão é o seguinte, critério excludente, no caso do transplante de rim. A amostra de soro, que é feito um teste, não vem ao caso agora, mas ela está fora do prazo de validade, então, se a amostra fora do prazo de validade, não dá tempo de repetir, de coletar uma nova amostra, de fazer o teste de novo. Então, a pessoa já é excluída. Ok? E o segundo critério de exclusão é incompatibilidade sanguínea. As pessoas que permanecerem na lista serão classificadas de acordo com a compatibilidade. Os antígenos leucocitários humanos é o primeiro fator, semelhança entre o HLA. Depois a idade tem que ser compatível, Não adianta eu querer transplantar o coração de uma criança para um adulto, não vai adiantar, Tempo de inscrição e indicação de transplante múltiplo,
ok? Então vocês podem observar aí para as outras doenças, para os outros tipos de transplantes, outras características ou critérios de classificação e exclusão, ok? Então, pessoal, quanto menor a diferença entre os HLAs do doador e receptor, menor a chance de rejeição. Então, olha essa curva aqui, ó. Eu tenho a curva 1 em verdinho. O que significa essa curva 1? Essa curva 1 são pessoas que não têm diferenças em HLA, ou seja, a combinação doador e receptor ela é totalmente idêntica ou com poucas diferenças, ok? Então, a chance de sobrevivência é alta. Se a semelhança é total, né? É idêntico, são idênticos, doador e receptor, ou existem apenas pequenas diferenças, 1 ou 2 HLAs de diferença, a chance de sobrevivência é muito grande. Agora vamos na curva de número 6. Olha, a curva de número 6, você observar aqui, ó, já tem 3 ou 4 diferenças para o HLA tipo 1 e 1 ou 2 para o HLA do tipo 2. Então, a chance de sobrevivência, olha, após 12 meses para essa pessoa é muito baixa. Ok? Bom, então, para aumentar essa chance de sobrevivência, o que a gente faz? A gente faz uma imunossupressão prolongada. E aí, nesse quadro, você tem várias possibilidades de imunossupressão, que vão desde o uso contínuo de anti-inflamatórios, de drogas que inibem a proliferação de linfócitos e outros anticorpos monoclonais que também vão inibir o processo inflamatório. Fazendo esse tipo de imunossupressão prolongada, a chance de sobrevivência aumenta muito. Então aqui, ó, vocês podem observar na barra escura, tá? É a chance de sobrevivência em meses do indivíduo que foi transplantado, mas não é tratado, não é submetido a uma imunossupressão prolongada. Então você pode ver que à medida que o tempo passa, a sua chance de sobrevivência diminui bastante. Mas a barra azul mostra que o tratamento imunossupressivo prolongado induz uma sobrevivência prolongada, ok? Então, resumindo, o sucesso ou fracasso de um transplante, ele é determinado pela compatibilidade entre os alelos HLA do receptor e do doador. Quando a gente tem processo de rejeição, é porque ocorreu o reconhecimento, né? Ocorreu a ativação de uma resposta imune aos genes HLA, as moléculas HLA, do tecido ou órgão que foi transplantado, e nós temos metodologias e tratamentos para diminuir o processo de rejeição imunológica ao transplante. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, a gente entra em contato via e-mail, via chat, tá bom? Muito obrigado pela atenção.